Olá, pessoal! Vamos então agora tratar da nossa segunda operação com autômatos, que é muito útil no nosso conteúdo. No vídeo anterior, a gente trabalhou com a determinização, ou seja, a gente via como que eu conseguia pegar um autômato não determinístico, ou seja, aquele onde eu tinha para o mesmo evento dois ou mais caminhos possíveis dentro da minha máquina e encontrar um determinístico, que é importante quando a gente quer encontrar, por exemplo, o autômato mínimo. A segunda operação que a gente vai ver hoje, neste vídeo, é a composição, o produto síncrono entre duas máquinas. E é fundamental que a gente entenda esse procedimento para trabalhar com a modelagem desses sistemas. Vamos lá, então. Qual é a definição do produto síncrono? Eu tenho dois autômatos, G1 e G2, definidos como a gente já viu antes, como um conjunto de estados, um alfabeto, uma função de transição, um estado inicial e um conjunto de estados marcados para cada um deles. Eu vou ter o produto síncrono entre G1 e G2, a gente define o produto síncrono como essas duas barras paralelas. A definição é a seguinte: o produto síncrono de G1 com G2 é a componente acessível deste novo autômato, onde o meu conjunto de estados deste novo autômato é dado pelo produto cartesiano entre x1 e x2, o alfabeto é dado pela união dos alfabetos de G1 e G2, a minha função de transição, em sincronismo é dada aqui, a gente já vai ver. O meu estado inicial é dado pelo par composto dos estados iniciais de cada uma das máquinas. E o meu estado marcado, o meu conjunto de estados marcados, também é dado pelo produto cartesiano dos dois conjuntos de estados marcados, G1 e G2. E a minha função de transição, como que ela é definida? Bom, agora, o que quer dizer esse síncrono? O que tem que estar síncrono? O que tem que estar síncrono são os eventos comuns. Então, imagine que a gente tem duas máquinas e a gente quer analisar elas atuando em paralelo, ou seja, atuando ao mesmo tempo. Se eu tenho o mesmo evento previsto em ambas as máquinas, ele não pode atuar de maneira isolada em apenas uma delas. Se ele está previsto acontecer nas duas, eles têm que acontecer ao mesmo tempo, sincronamente. Então, é isso que quer dizer esta primeira linha aqui, que se eu tenho um evento sigma previsto em ambas as máquinas G1 e G2, elas só podem andar ao mesmo tempo, mesmo que uma máquina tenha que esperar a outra. Se eu tenho um evento sigma que pertence a apenas um alfabeto, de apenas uma máquina, ele pode atuar livremente. De modo análogo, se for tanto em G1 ou G2, ele pode andar isoladamente. Agora, um evento comum aos dois alfabetos tem que estar sincronizado. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que um evento comum aos dois alfabetos só pode ser executado sincronamente, Eventos que pertencem a apenas um deles, estes podem acontecer de modo independente em cada máquina. O que isso aqui quer dizer? Que quando eu tenho alfabetos idênticos, eu digo que eu tenho a interseção completa dessas máquinas, Se todos os eventos são comuns, eles vão só acontecer em conjunto, ao mesmo tempo. Se eu tenho alfabetos disjuntos, ou seja, completamente diferentes, eu digo que eu tenho uma composição assíncrona. Ou seja, uma máquina não depende da outra, não precisa esperar a outra para que um determinado evento ocorra. Algumas propriedades. A gente tem que o produto síncrono entre duas máquinas iguais é a própria máquina. O produto síncrono de G1 com G2 é equivalente ao produto síncrono de G2 com G1. A gente só tem que ter cuidado quando vai fazer o produto síncrono de não misturar, Imaginar que em determinado estado está trabalhando G1, G2
e no outro G2, G1. Mas isso a gente já vai ver num exemplo. Eu também tenho aqui a distributividade. Eu tenho que o produto síncrono de G1 com G2, o resultado dele, fazer o produto síncrono com G3, é equivalente a fazer o produto síncrono de G1 com o resultado do sincronismo de 2 com 3. A gente sempre faz o produto síncrono de duas máquinas. Ah, mas eu preciso sincronizar 3, 4, 5. Tudo bem, mas eu sempre vou fazer 2 a 2, pego o resultado, né, e faço o sincronismo com a terceira, o resultado com a quarta e assim por diante. Vamos ver um exemplo, então, para ficar mais fácil. Eu tenho aqui duas máquinas com alfabetos diferentes, né? Esta máquina aqui tem o alfabeto AB, essa daqui BC, mas a gente percebe que nós temos um evento em comum, que é o evento B. Ou seja, o evento B não está livre para acontecer a qualquer momento. Aqui, ele tem que acontecer, se a gente for analisar as duas máquinas acontecendo ao mesmo tempo, ele só pode acontecer quando estiver previsto nas duas máquinas, ou seja, apenas naqueles estados que ele faz parte do conjunto de eventos factíveis. Então, a gente tem que sincronizar o evento B, né? O sistema tem que andar de maneira síncrona com os eventos comuns, mesmo que ele fique esperando, e isso a gente vai ver que acontece nesse exemplo. Vamos lá, então. Tendo M1 ou G1, G2, como a gente vai encontrar o produto síncrono? A gente viu na definição que o conjunto de estados desta nova máquina é dado pelo produto cartesiano de x1 com x2. Então, vai ser o quê? Eu vou fazer o produto síncrono de G1 com G2. Então, eu vou pegar os pares 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Depois, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Esses são todos os eventos possíveis que eu, de encontrar nesse sincronismo, porque é o produto cartesiano. Observem que aqui não existe aquele conjunto vazio, como a gente via lá no determinismo. Quem é o meu novo alfabeto? A união dos alfabetos. Então, agora é A, B, C. Quem é o meu estado inicial? É dado pelo par do estado inicial de G1 com G2, no caso, 1, 3. É claro que agora os meus estados, eles são identificados aos pares. Aonde o par identifica o quê? Onde eu estou no autômato G1 e onde eu estou no autômato G2. O meu estado final também é dado por um produto cartesiano dos estados finais. Quem está marcado aqui? O 1 e o 5. E o par 1, 5, obviamente, faz parte do meu novo conjunto de estados. E a função de transição, Agora, eu vou ter que calcular a função de transição para cada novo estado desse conjunto que eu defini. Então, vamos ver aqui o passo a passo, olhando nas máquinas como isso funciona. Então, imaginem, agora, se eu estou aqui no estado inicial de G1, ou M1, tanto faz, e G2, significa que a minha nova máquina, que vai ser o resultado da composição dessas duas, está no estado 1, 3, que é o meu estado inicial. Quando eu estou no estado 1, 3, que eventos podem acontecer? Se eu olhar aqui, pode acontecer o evento A. Se eu olhar aqui, quem é o evento possível de acontecer? O B. Mas o B, ele tem que estar sincronizado, porque ele pertence às duas máquinas. Então, quando eu estou no estado inicial dessa máquina resultante, só pode acontecer o A. Porque o A, ele só está presente no alfabeto de M1. Então, isso aqui equivale a dizer que a minha máquina 1 anda para o estado 2 e a minha máquina 2 aqui, M2, fica no estado inicial, esperando que em algum momento chegue a ocorrência do evento B,
na máquina que a gente está sincronizando. Então, quando eu estou no estado 1 na máquina 1, 3 na máquina 2, na máquina resultante eu estou no estado 1, 3, e nesse estado da máquina resultante, apenas o evento A é possível de ocorrer. O evento A ocorrendo, eu vou para um novo estado, 2, 3. O que esse 2, 3 significa? Significa que esta minha máquina M1 andou para o estado 2 e a minha máquina M2 permanece aqui, esperando a ocorrência de B em sincronismo lá na outra máquina. E como que a gente vai avançar? Bom, se agora eu estou aqui, ó, no 2, 3, que é esse estado aqui, o que pode acontecer? Quem são os meus eventos factíveis nas máquinas M1 e M2? Aqui está prevista a ocorrência de B. E aqui está prevista a ocorrência de B também. B é comum, então agora B pode acontecer. Então, no meu estado 2, 3, permite a ocorrência de B. E observem que agora muda o par, os dois elementos do meu par mudam. Por quê? Porque agora, na minha máquina M1, acontece a transição de 2 para 1, e na minha máquina M2, de 3 para 4. Né? Então, agora, ó, andou para cá e andou para lá. E eu tenho aqui o meu novo estado. Bom, se agora eu estou no estado 1, 4, né? O que pode acontecer? Se eu olhar esta máquina M1, está prevista a ocorrência de A, que é livre. Então, como o A não existe na outra máquina, ele pode acontecer. Então, aqui a gente vai ter uma saída quando acontece A, mas também pode acontecer o C, né? Que também não está sincronizado, porque ele só existe nessa máquina. Então, pode acontecer o C aqui também. Se acontecer o C, significa o quê? Que a máquina M1 permanece como está, ou seja, aqui ela não evoluiu o estado, né? Não teve uma transição de estados, mas teve uma transição na máquina 2. Né? Aqui aconteceu o evento C e a minha máquina transitou para o estado 5, o que me leva ao par 1, 5. Agora, se ao invés de acontecer o C, aconteceu o A, então a minha máquina 1 teve uma transição de estados e a máquina 2 não teve a transição de estados. E me leva a o estado 2, 4. Né? Então, aqui ó, a gente tem também só alteração de um estado. Né? Ou muda de 1 para 2, ou muda de 4 para 5. E o par aqui, ele me indica como é M1, produto síncrono com M2, sempre o primeiro elemento, né, do par é referente à máquina 1 e o segundo elemento à máquina 2. Agora, se eu estou nesse estado 1, 5, o que pode acontecer? Está prevista alguma coisa nesta máquina? Não. Então, aqui ele não tem evento factível. Agora, aqui tem. Pode acontecer o evento A. E ele pode acontecer porque ele não precisa estar sincronizado. Então, quando eu estou em 1, 5 e acontecer o A, ele vem para o estado 2, 5. De modo semelhante, se eu estou no estado 2, 4, o que pode acontecer? No meu estado 2, pode acontecer o B nesta máquina, mas o B tem que estar sincronizado. Está acontecendo, está previsto o B aqui no evento 4? Não. Então, só pode acontecer o C. Se acontecer o C, eu vou permanecer no 2 na máquina 1 e aqui eu vou para o estado 5. Vai também me levar aqui, ó, para o estado 2, 5. Eu tenho mais alguma transição que possa acontecer? Não.
né? Porque agora eu cheguei aqui no meu estado 2,5 e não tem nenhum evento previsto, aquele evento B não pode acontecer, porque ele tem que estar sincronizado. A gente agora marca, né, o nosso estado, que a gente já viu lá quem era marcado, no nosso caso aqui é 1,5. Observem que esse estado aqui, né, ele não evolui na função de transição, então não é muito desejável a gente chegar aqui, né? Será que eu deixo essa possibilidade aqui no meu resultado? Lembrem que a gente queria a componente acessível do autômato. Antes da gente ver o que é essa componente acessível, este é o resultado da composição síncrona das duas máquinas. E aonde que a gente vai usar isso? Né? Será que quando eu for modelar o meu sistema, eu vou encontrar uma única máquina? Será que eu vou conseguir modelar através de um único autômato todo o comportamento do sistema? Não. É muito mais fácil a gente realizar, né, a modelagem de modelos simples, ou seja, a gente pega subsistemas, faz o modelo de cada subsistema, compõe esse subsistema e encontra o modelo global. A composição desses subsistemas, quando a gente quer ver eles atuando todos ao mesmo tempo, é o resultado desse produto síncrono. E voltando àquele estado lá que a gente viu meio estranho, né? Esse estado aqui, ele vai me representar um bloqueio. Se eu disse que os estados marcados representam, né, que a gente conseguiu completar tarefas, os estados marcados são aqueles que pertencem à linguagem marcada desse autômato. Se eu chegar nesse estado 2,5, eu não saio daqui e ele também não está marcado. Então, eu posso dizer que esse estado aqui representa o meu sistema em bloqueio. Tá? Então, a gente não quer esse estado. A gente quer o quê? A gente quer a componente acessível. Ou seja, a gente vai retirar todos os caminhos que levam a esse pedaço aqui, ó, que me leva ao bloqueio. Então, o resultado mesmo é essa máquina aqui, porque a gente quer a componente acessível da composição síncrona. Agora, então, a gente pode definir o que é bloqueio. Como que a gente garante que um autômato é não bloqueante? Né? Como que eu analiso os diversos autômatos do ano paralelo e encontro uma solução não bloqueante? Né? Porque não me adianta ter um modelo bloqueante e depois eu vou implementar esse modelo, com certeza vai dar problema. Para isso, a gente define o que é bloqueio. O que é bloqueio? A gente pode ter dois tipos de bloqueio, deadlock e live lock. O deadlock é aquele onde a gente tem um estado X, que o conjunto de eventos factíveis nesse estado X é vazio, ou seja, não tem nenhum evento saindo dali, como aconteceu no nosso exemplo, e esse estado não pertence ao conjunto dos estados marcados. Se ele for marcado, não tem problema não ter nenhum evento factível ali para a transição. Agora, como foi o nosso caso, que não tinha nenhum evento factível e o estado não era marcado, era um estado em deadlock. A gente também pode ter um bloqueio por live lock, quando a gente tem um conjunto de estados formando o quê? Uma componente acessível fortemente conexa. Ou seja, eu tenho um ciclo dentro do meu autômato e eu não tenho nenhuma transição que saia daquele ciclo e nenhum estado é marcado. Né? Então, ele não vai ficar parado, mas ele vai ficar realizando transições de estado entre estados não marcados. E quando que eu tenho um autômato, eu posso afirmar que o meu autômato é não bloqueante, quando a linguagem marcada do meu autômato é igual ao prefixo fechamento da linguagem gerada. Por quê? Isso daqui me garante que eu tenho
todos os prefixos necessários para chegar aos estados marcados. Se um autômato é bloqueante, ele pode estar bloqueante tanto por deadlock como por live lock. Vamos visualizar que fica mais fácil. Nessa máquina aqui, o estado 5, que a gente tem aqui, ele está em deadlock, né? Se acontecer aqui alfa, gama, eu venho para cá, aqui nesse estado não tem nenhum evento possível de acontecer, ou seja, o conjunto de eventos factíveis é vazio e ele não está marcado. Então, é um estado em bloqueio. O estado 3 e 4 está em live lock. Por quê? Porque é possível ficar aqui, né? O meu sistema não fica parado. Porém, ele não sai daqui e nenhum deles é marcado. Então, aqui a gente diz que a gente tem live lock. Outra maneira da gente visualizar a questão do prefixo fechamento, se eu pegar a palavra alfa-alfa. Alfa-alfa. Alfa-alfa está prevista na linguagem gerada, né? É possível de acontecer essa sequência, essa cadeia. Porém, essa cadeia pertence a um estado, a um caminho que não está presente no prefixo fechamento da linguagem marcada. Por quê? Porque este caminho não me leva a nenhum estado marcado, né? Então, viola a condição aqui de bloqueio, de não bloqueio. Então, a gente tem duas definições, que é acessibilidade e coacessibilidade, que estão diretamente relacionadas com o bloqueio. Um estado X, que pertence ao conjunto dos estados, é chamado de acessível se para uma determinada cadeia S, saindo do estado inicial, chega a um determinado estado X. Ou seja, se sempre existe um caminho saindo do estado inicial para essa cadeia S, a gente diz que esse estado é acessível. Ou seja, a acessibilidade é dada a partir do estado inicial. A componente acessível de um autômato é obtida, então, pela eliminação dos estados não acessíveis e das transições associadas a eles. Ou seja, aqueles aonde a gente tem estados que nunca vão ser alcançados a partir do estado inicial, devem ser retirados. E a coacessibilidade? Já a coacessibilidade é aquela que me diz que todos os caminhos me levam a um estado marcado. Se a partir de um determinado estado existe um caminho até um estado marcado, esse estado é coacessível, né? Observem que a gente está olhando aqui separadamente a questão da acessibilidade e da coacessibilidade. A acessibilidade, ela é analisada a partir do estado inicial. Que estados eu alcanço a partir do estado inicial? Já a coacessibilidade, a gente vai ver para cada estado se existe um caminho a partir dele que leva a um estado marcado, ou seja, a um estado que pertence ao conjunto XN. Um autômato é coacessível se todos os estados forem coacessíveis. Mas o que a gente busca é um autômato trim, ou chamado autômato aparado, que é aquele que ao mesmo tempo é acessível e coacessível. Por quê? Se para cada estado que eu alcanço um estado marcado e eu posso chegar até esse estado a partir do estado inicial, esse deve permanecer na minha máquina. Então, a gente diz o quê? Que um autômato é não bloqueante se e somente se ele tiver uma componente acessível que seja também coacessível. Então, se a gente olhar aqui nesse exemplo, o estado 5 dessa máquina é não acessível. Por quê? Eu consigo, saindo do estado inicial, chegar até o estado 5? Não, né? Então, a gente viu que a gente deve encontrar a componente acessível do nosso autômato, retirando os estados
que não são acessíveis a partir do estado 0 e junto às suas transições. Isso equivale a quê? Equivale a retirar esse estado 5. Bom, agora eu tenho aqui uma nova máquina que eu vou fazer a análise da componente coacessível. Existe algum estado que, quando eu estou nele, eu sempre consigo chegar a um estado marcado? Não, né? Existe aqui o estado 4, que se eu chegar nele, eu não saio dele, então ele está em live lock aqui, e ele não está marcado, logo ele tem que ser retirado. Então, ele é um estado não coacessível. Então, a gente diz que o autômato trim, ou aparado, é aquele onde a gente retirou os estados não acessíveis e não coacessíveis. Então, mesmo que quando eu chego no estado 3, eu não saio dele, como ele está marcado, é uma solução aceita, né? Eu posso ficar aqui nesse ciclo e em algum momento eu vou sair e vou parar no estado 3 e a minha máquina vai ficar em repouso. E isso é aceito. Então, a gente pode definir o comportamento não bloqueante quando a linguagem marcada é prefixo fechada e é igual à linguagem gerada. Isso daqui quer dizer o quê? Que todas as cadeias geradas no sistema levam a algum estado marcado, que é justamente a condição que a gente viu ali de acessibilidade e coacessibilidade, né? Isso daqui representa o quê? Que o meu sistema sempre consegue realizar tarefas, chegar em estados marcados que representam tarefas completas. E voltando aqui aos nossos sistemas e eventos discretos, que são o nosso objeto de estudo, né? Então, a gente sabe que o comportamento sequencial de um SED pode ser representado através de um par de linguagens, L e LM, que são linguagens regulares sobre um alfabeto sigma. Esse meu alfabeto, ele representa o quê? Ele representa os eventos que afetam o meu sistema. A linguagem gerada pertence, né, obviamente está contida ou é igual ao meu sigma estrela, que vai descrever o comportamento gerado pelo sistema, ou seja, todas as minhas cadeias fisicamente possíveis de ocorrer. A minha linguagem marcada é aquela que vai ter todas as cadeias fisicamente possíveis de ocorrer e que representem tarefas completas do sistema. Então, a minha linguagem gerada tem que conter a minha linguagem marcada, né? Para eu poder garantir aquela questão de não bloqueio. Ou seja, o comportamento gerado contém o comportamento marcado. E eu quero que o meu comportamento gerado seja prefixo fechado, né? Para que o meu sistema possa produzir uma cadeia, né? Para qualquer cadeia W, ele tenha a condição de produzir todos os prefixos que me levam a W. Ou seja, os nossos sistemas event discretos são modelados através dos autômatos, porque eles também podem ser representados através dessas linguagens regulares. Se os autômatos são um formalismo para representar linguagens regulares, eles são perfeitos para a gente modelar os nossos sistemas. E aí vem a questão de como eu vou modelar. Qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar, né? Eu vou modelar um único autômato, eu vou modelar vários, como que eu vou evitar o bloqueio, como que eu vou analisar o bloqueio, né? Como que eu vou ter a possibilidade de modelar algumas restrições de comportamento, eu posso prever coisas que eu não quero que aconteça. Isso tudo a gente vai ver no nosso próximo vídeo, aonde, conhecendo o formalismo matemático adotado, a gente vai entrar agora com a metodologia de modelagem desses sistemas, ok? Vejo vocês, então, no próximo vídeo.